produz memes melhor, Brasil ou Portugal? Brasil. Brasil! Os portugueses consomem muitos nossos memes brasileiros, novelas, tudo do Brasil. Pronto, tá respondido e acabou a discussão. A nossa convidada de hoje é Amanda Sertecleudes. Há um tempo atrás ela saiu do Brasil para tentar a vida lá fora, foi para os Estados Unidos, hoje ela mora em Portugal e ela vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência dela lá fora. Amanda, muito obrigada por você ter topado, por ter vindo assim. Amanda, eu já conheço ela há um tempo e eu queria muito que as outras pessoas também conhecessem um pouquinho mais da história dela e de como que é a vida lá fora também, porque muitas pessoas eu tenho certeza que têm dúvida, né? A gente recebe muitas informações sobre a vida lá fora e ela vai responder todas as dúvidas ou algumas dúvidas que vocês mandaram pra gente. Só para explicar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui, vão ter vários vídeos, eu vou entrevistar várias mulheres, viajantes, empresárias, empreendedoras aqui da nossa cidade, pra gente falar um pouquinho, para que elas passem um pouquinho da experiência delas para vocês também. Então fiquem à vontade, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, vou responder algumas aqui e também nos comentários quem quiser comentar. Obrigada, Amanda, por ter aceitado essa nosso podcast aqui. O prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês e poder dividir também as nossas experiências. Você me agrega e eu te agrego. Exatamente. Estamos aqui para dividir. Só para mostrar para vocês também, olha o presentinho que eu ganhei dela, que coisa mais linda para compor aqui o nosso cenário. E eu já vou começar com algumas perguntas, e a primeira, na verdade, é pra gente poder, eu queria saber um pouquinho mais lá de trás, entendeu? A gente sabe que hoje você mora em Portugal, né, que você tem a sua vida lá, mas lá atrás, como é que foi esse começo? Aí eu vou sair, revoltou ou não, você queria ter outras experiências, como é que foi lá atrás o comecinho? Eu era muito jovem, né, gente? Revoltada com a falta de emprego aqui. Não, é assim, a minha primeira mudança foi quando eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha acabado de me formar, tinha me mudado para Sinop e fiquei 1 ano desempregada aqui em Sinop. E aí, eu e mais outros amigos, eu me formei em engenharia civil, eu e mais uns amigos também que se formaram na mesma área que eu, decidimos, vamos para onde? O que a gente vai fazer? Vamos para os Estados Unidos, porque estava em alta lá em 2015. Em 3 meses, nós tiramos os nossos passaportes, assistimos todos os blogs possíveis, entramos em grupos, né, que diziam sobre os assuntos de imigração, como que funciona, para onde nós tínhamos que ir, onde ganhava mais, né? Sim. E aí, a gente queria mais dinheiro, morar num lugar onde tinha muito emprego, e nós fomos para Boston. Aí, eu amei, assim, nunca foi meu sonho para os Estados Unidos, mas na necessidade do dinheiro, a gente pensou em ir para lá porque é um lugar que tem um retorno maior financeiro. Então a gente foi para os Estados Unidos, ele foi trabalhar com pintura, 2 dias que estava lá já começou a trabalhar, e eu com 1 semana comecei a trabalhar na limpeza, depois comecei a trabalhar também num restaurante aos fins de semana. Então, assim, financeiramente lá foi muito bom. Sim. Eu fiquei lá 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Porque eu pedi a extensão do meu visto. Eu fui como turista mesmo, né? E pedi a extensão do visto para ficar mais 6 meses. Aí foi aprovado, né? Só que nesse meio tempo eu vim ao Brasil. Fiquei 8 meses lá, vim ao Brasil pro noivado da minha irmã e voltei para lá. Aí eu voltei, fiquei mais 6 meses e voltei pro Brasil. Legal. E quando eu voltei pro Brasil, eu já sabia que eu não queria ficar mais aqui, que eu iria para algum outro país. Dizem que assim, quando você sai, depois você sai, aí você fica lá, mas você ainda fica lembrando de algumas coisas do Brasil, alimentação e não sei o quê. Aí diz que quando você volta que é a comprovação de que Sim, não dá, né? É assim, todo mundo que vai na primeira vez sempre fala, não, o Brasil é melhor, que eu vou voltar, Claro que cada um tem a sua concepção do que é bom, do que é qualidade de vida. Mas, assim, eu só tive a percepção de que eu não me adaptaria mais no Brasil quando eu pisei aqui. Quando eu pisei no Brasil pela primeira vez, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Gente, na Só hora... pela família, né? Mas eu assim, lembrei, né? tô morrendo de saudade da minha família, ok. Sim, a gente sente saudade da família, dos amigos, que é a parte que mais dói mesmo na gente. Isso é real.
na E vida do você, imigrante. você ficou direto lá ainda? Você ficou um ano e pouco? Não, assim, um ano e pouco morando, porque foi assim, Tá. 8 meses, aí eu vim no Brasil, fiquei 3 entendi. e voltei e fiquei mais 6. Entendeu. Aí o povo fala, mas isso não existe. Gente, eu falo, não façam. Não façam, porque não é uma via que dá certo sempre. Não, Sim. sendo bem real, né? Porque eu tava morando, eu não fui como um visto de estudante, nem trabalhador, eu fui como turista, né? E aí agora falando, por exemplo, a gente tem um tema, né, mais específico de Portugal. Como foi depois? Então, depois desse seu período, você voltou pro Brasil. Isso. Aí você ficou maluca aqui, só queria sair, só pisar fora de novo. Só, Foi? né? Durante esse tempo, né? Eu fiquei 2 anos e meio aqui, pesquisando vários países para me poder ir, né? E como eu tinha uma tia que morava em Portugal, eu falei assim, eu não queria ir por causa que falava português, né? Eu falei assim, não vai me agregar, né? Mas falando, na verdade, eu acho que foi o lugar que eu mais falei em inglês, foi lá, por causa que eu trabalhava em hotelaria, né? Sim. Então, lá eu falei mais inglês do que eu falava nos Estados Unidos. E aí, eu peguei, estudando, falei com a minha tia que morava lá, meus primos, né? Eles estavam morando lá já há mais de 1 ano, e perguntei como que funcionava. Eles me falaram com a realidade, né? Eu fui assistir alguns vídeos no YouTube também pra mim ter a percepção da realidade de lá. Porque às vezes tem vídeos que falam coisas que chega lá é totalmente diferente, né? Então eu fui muito ciente como que era Portugal, qual era o salário, como que eram os trabalhos, como que eu poderia ser tratada, né? Assim, questão de xenofobia, que é uma coisa que pesa. Então eu fui muito consciente do que ia me esperar lá, né? Então não foi um choque muito grande. Então eu preparei isso com 1 mês, eu já comprei a passagem, na verdade, né? Falando com a minha tia, e com 1 mês eu decidi, comprei a passagem e fui. Nossa, que massa. Aí, o bom de Portugal é que você não precisa tirar um visto, né? O visto a gente tira na hora, que é o carimbo lá na imigração. Eles vão te fazer uma série de perguntas, se você tem a carta uma carta convite, né? Antes de você ir, você tem que preparar os documentos aqui, né? Pra quem quer ir morar lá. Eu preparei o PB4, que é o documento que te dá como fala? Pra você poder ser atendido nos hospitais públicos lá de Portugal, né? Como se fosse PB4. PB4, isso. E aí isso você pede aqui já? Pede aqui. Não sei se Sinop já tá fazendo, mas tinha que ser em Cuiabá. Né? Então, eu tive que fazer lá em Cuiabá, no Ministério de Saúde de lá. Eles fazem um documento que você leva e ele vale por 1 ano. Isso, acho que vale por 1 ano. Acho que era 1 ano que ele valia. E aí você leva esse documento para poder ter acesso ao atendimento público lá em Portugal, né? Porque Portugal com o Brasil tem vários acordos. Então, isso facilita muito pra gente. E aí eu tive que levar um comprovante de endereço daqui, porque para abrir uma conta lá eu precisava do meu comprovante de endereço, né? Entendi. Então eu precisava levar um comprovante de endereço atualizado daqui do Brasil. Eu também tive que... Sim, fui ver meus outros documentos, questões né? normais, passaporte, né? Como meu passaporte já estava perto de vencer, eu já aproveitei e... Perto assim, e faltava 1 ano para vencer, eu já atualizei ele para... Não vá também com o passaporte próximo de vencer, porque isso é um problemão na nossa vida, né? Então, eu já 1 ano antes, mesmo sabendo, eu fui já pedir para trocar, né, para um novo passaporte. Carteira de motorista também, eu já pedi para trocar, porque chegando lá, né, agora eu vou trocar ela para portuguesa, né? Porque você troca lá e eles ficam com a sua carteira do Brasil. E aí todos esses documentos, a foto 3x4 também, porque a gente precisa na grande maioria dos documentos, e principalmente pelo passe, né? O passe é o cartão que a gente usa para andar nos transportes públicos lá. Precisa da foto. E esses eram os documentos básicos. Aí, chegando lá, eu já fui atrás de um trabalho. É importante, assim, então, em qualquer lugar que você for, já vai com tudo certinho, vai tudo atualizado. Se a documento, se a carteira tá prestes a vencer, já, né, faz certinho lá. Essa foi, inclusive, uma pergunta, ela já respondeu, ótimo. Foi uma das perguntas que a gente recebeu no Instagram, de quais são os documentos. Eu não conhecia esse PB4, muito interessante, a gente vai anotando as dicas. E bota nos comentários, e curte esse vídeo. E comenta. Então, hoje você trabalha lá em Portugal. Então, você fez todo esse processo e hoje você trabalha lá em Portugal. E essa foi uma das perguntas que mais as pessoas fizeram, né? Então, eu acho que é legal a gente resumir aqui
realmente a gente escuta muita coisa negativa às vezes na internet, sabe? Quando a gente vai pesquisar, aparece mais coisa negativa do que positiva. E como é que foi pra você essa questão? Se você trabalha lá, eu acho que você é a pessoa mais preparada, né, pra falar real pra galera aqui. Como é que é essa questão de trabalho lá em Portugal? Como é que foi pra você também? Você chegou lá e os próximos passos? Pra mim, foi fácil, porque assim, como eu já tinha uma rede de apoio lá me esperando, né, meus primos, então eles já me encaminharam. Eu fui trabalhar num hotel, né, com 20 dias que tava lá, porque eu tinha que tirar os documentos, porque chegando lá, a gente tem que tirar o NIF. Esse NIF é como se fosse o CPF no Brasil, né, e aí esse NIF, todo lugar que você vai, eles pedem, né, é um documento... E qualquer um pode tirar esse documento? Sim, só que você precisa de um português, uma pessoa que tenha seja português, né? Ou que já seja naturalizado, para poder ir com você, né, nas finanças e tirar. Finanças é o órgão que tira, onde a gente vai tirar o NIF. Entendi. Vai com você até lá as finanças e é responsável por você, né? O seu responsável fiscal. Entendi. E aí ele assina por você, né? Tira o NIF. E esse documento já é um dos primeiros para você conseguir um trabalho, porque quase ninguém contrata sem te dar um contrato, porque o país é muito rígido nisso, né? As multas são muito altas, né? Eles não podem contratar ninguém ilegalmente. Então, uma coisa que é muito boa para nós é isso, que logo de cara você já começa a trabalhar com um contrato, na grande maioria. E se não for com contrato, já nem pega, né? Às vezes, claro que na hora da necessidade a gente acaba trabalhando, mas não pega porque tem muito trabalho com o contrato, né? Muita empresa que vai te dar o contrato. E assim, já que essas empresas dão o contrato, o legal é você buscar uma empresa que faça isso, né? Sim, Por e exemplo, tem muitas. Eu falo assim, na área da... Se você... Como a gente não vai ser trabalhar na nossa área como a gente quer logo de começo, então seja na limpeza, seja em hotelaria, restauração, na área de geriatria, eles vão te dar o contrato. Isso é o tipo de trabalho que muitos de nós trabalhamos, seja homens que trabalham em obra também, né? Que se vai trabalhar na obra também vai trabalhar com contrato. Isso é muito bom. Porque já é um passo para você dar entrada no pedido de residência, né? Você já tem uma intenção, já pode dar a entrada na intenção de residência no país, com o contrato, o NIF e o número da Segurança Social, que é como se fosse o nosso do INSS aqui. Então, lá é o NIS, que é o número da Segurança Social, que também ele é muito importante. Né? Muitas empresas, essa é a parte chata, porque muitas empresas querem que você já vá com esse número de Segurança Social. Só que a Segurança Social quer que você tenha um contrato. Então tem essa briga. Então é onde assim que eu falo que é a parte mais difícil, né? Então, você quer fácil? Não é fácil. Mas é essa parte que briga um pouco, né? Mas juntando esses documentos, o NIF, Segurança Social, e o contrato de trabalho, e o seu primeiro recibo de pagamento, você já pode pedir para morar lá. Então, você já sai da ilegalidade, que é algo muito importante, né? Então, muita gente eu escolhi para Portugal por causa disso. Por causa que não queria ficar ilegal. Nos Estados Unidos eu não fiquei, então eu não queria ficar ilegal também em Portugal. E se tem solução, se tem uma opção para você, por mais que seja mais trabalhoso, é sempre melhor a gente optar pela legalidade, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, daqui a alguns meses, né? Então, assim, a nossa vida pode dar uma reviravolta, alguma coisa pode acontecer e você tá lá simplesmente porque quis ir. Se tem como, em Portugal, que é um lugar que tem muitas parcerias com o Brasil e ainda tem o idioma e ainda tem essas coisas, então opta pelo melhor. Sim, e tem muita gente que vai sem conhecer ninguém também. Sem conhecer. O fato de falar a mesma língua facilita, né, pra gente poder ir. Então, você pode... E se quiser também já pode ir daqui já legalizado, assim, legalizado que eu falo assim, você já pode tentar um trabalho já desde daqui. Se você tem um diferencial, já pode lançar currículos em empresas lá que eles te contratam, porque em Portugal tem um déficit muito grande de mão de obra jovem, né, e especializada, porque a grande maioria dos estudantes de lá saem para fora do país. Isso é muito triste, então por isso que a população é muito idosa lá, né,
porque a grande maioria dos jovens estão saindo do É país. uma oportunidade pra gente, Então, né? assim, o número de brasileiros formados que estão indo para lá é muito grande. E tem várias áreas já de formação que, como Portugal tem um acordo com o Brasil, que facilita a validação, né, dos nossos estudos lá. Para quem é de engenharia, então, é um dos mais fáceis, porque a gente aplica aqui no Brasil. Hoje em dia o processo já é mais demorado, demorou 6 meses o meu. Eu apliquei e já peguei a carteirinha de engenheira lá. Nossa. Né? Você paga a taxa de lá, paga a taxa do Brasil aqui. Então, agora demorou mais de 2 anos todo esse processo. Não quer dizer que é rápido, gente. Sim, mas Embora- nossa, né? não Você aplicar hoje, sim. você fazer a faculdade lá. então Ainda não você- trabalho na área, Sim. mas assim, é um passo Você tá de cada construindo a sua vez. escadinha, né? Exatamente. E tem essa possibilidade, olha que legal, né? E assim, gente, 2 anos, é aquela coisa que 2 anos passa bem rápido, né? E 2 anos pra você estar bem em outro país, né? Você poder ter um plano B, porque a gente sabe aí a situação do Brasil, você poder ter um plano B certinho com a sua profissão. Nossa, não tem uma, né? Não, eu assim, uma coisa que eu incentivo para todo mundo, se todos pudessem ter uma experiência fora do Brasil, isso abre muito a nossa mente, a gente sai fora da caixinha, a gente começa a olhar a vida com outros olhos, a ter novas experiências, para quem quer empreender, vai ver coisa nova para trazer para o Brasil, verdade. ou até levar do Brasil para fora também, né? Agora vamos entrar um pouquinho no tema custo de vida, como é que é viver lá, aluguel, alimentação, transporte, que isso é uma coisa muito importante. É muito legal, a gente sabe que sair daqui é um sonho de muita gente, né? Mas é claro que a gente tem a vida real, o dia a dia. Então como é que é lá essa questão de custo de vida? Um salário dá pra você viver legal? Como é que é o aluguel? Como é que faz pra alugar uma casa lá? Quanto que é o aluguel? Pode tirar pra gente essas dúvidas? Então, tudo depende também dos nossos gostos, né? Porque às vezes qualidade de vida pra mim não é a qualidade de vida pra você. Mas assim, o salário mínimo lá é 650. Com os descontos, você recebe uma base de mais ou menos 590 e poucos, né? Então, é pouco. E a grande maioria recebe esse salário, né? Então, dependendo do trabalho, se você trabalha noturno, aí você vai ter um subsídio noturno, né? Ou algum outro tipo de subsídio de alimentação, mas não são muitos. Mas uma base, assim, antes da pandemia, assim, eu vou basear de antes da pandemia o que era normal, né? Então, a gente conseguia tirar uma média de uns 800 euros, né? A renda lá, que é o aluguel, lá se chama renda, né? É cara, né? Você alugar um apartamento sozinho, que lá se chama, assim, um quarto e um banheiro com coisinha assim, pequenininho, é T0. T1 é um quarto separado, com uma cozinha e banheiro. T2 aí é uma casa, né, com 2 quartos. Uma casa normal com 2 quartos, T3. Lá é assim. E em muitos lugares eles pedem mais os depósitos, né? Tem lugar que chega a pedir até 6 depósitos para nós brasileiros. Tem muito lugar. Às vezes você acha uma casa incrível, mas eles vão te pedir uns 6 depósitos. Isso você não pediu um ano. Então isso é bem real. Mas também encontra lugares que vai te dar só um depósito, vai pedir um depósito mais o aluguel, né? O primeiro aluguel. E é assim, em grandes centros é mais caro, sim. O que eu pago num quarto, morando bem localizada, eu moro em Almada, né? O que eu pago num quarto lá, tem gente que paga num apartamento em cidade de interior, né? Então tem isso. Só que tem mais trabalho em cidades grandes. Sim, com certeza. Né? E a gente ganha melhor em cidades grandes. Já no interior você já ganha bem menos, já vai ganhar mesmo só o salário mínimo. Né? Então isso é igual aqui no Brasil, não tem muita diferença. A alimentação lá é barata, né? Hoje em dia, se você for hoje, tá caro. Aumentou bastante, com a questão da pandemia aumentou. Então, na realidade de hoje, tá caro. O aluguel, infelizmente, não abaixou. Continua caro também. Caro que eu falo assim, a gente ganha o salário mínimo, por exemplo, né? Ganha uns 800. Você vai alugar uma casa com 2 pessoas morando ali bem localizado, não em Lisboa centro, né, que eu falo, mas aos arredores, né? Lá, por exemplo, onde eu moro, você vai pagar uns 600, 500 euros num apartamento. Mais que um salário mínimo. Fora as contas, né? Às vezes você consegue alugar com as contas, mas se você mora já uns 30 minutos afastado,
Você já consegue melhorar isso para uns 400 euros, 300 euros, dependendo. Mas às vezes são coisas já muito velhas, são apartamentos muito velhos, com problemas, porque lá os chuveiros é a gás, né? Só nós brasileiros que gostam de pôr energia na água. Mas lá tem essa questão, né? Que a gente acaba usando muito mais o gás para aquecer a água. Lá, não, lá neva só mais para cima, assim, no norte, né? Acima do porto, para lá. Mas ainda assim a gente acaba gastando mais. Transporte lá é uma bênção. Transporte é o que nos permite viver muito bem. Que bom. Porque a gente tem o passe. Rolezar no final de semana, né? Sim. E assim, até se você for como turista, você já pode chegar lá e fazer o passe. Esse passe, você carrega ele, né, com 40 euros e anda à vontade em todos os transportes públicos em Lisboa e região. Então abrange muitas cidades. No começo, quando eu cheguei lá, as pessoas achavam que eu gostava horrores. Mas, gente, com o meu passe me permitia ir em lugares paradisíacos. Então você pode sair de Portugal também usando esse passe? Não, eu só falo assim, lá em Lisboa mesmo, né? Assim, e as cidades em volta, né? Que é as... E é pequeno, né? Então sim, você consegue bastante muita coisa. Entendi. Assim, lá a gente ganha pouco. Eu falo assim, se você vai ganhar muito e ter uma vida, uau, um carrão, é muito difícil. Ainda mais se for sozinho. Sim. Então, assim, é um trabalho... É igual no Brasil, gente, não tem diferença. Assim, quando eu falo financeiramente, mas aí quando eu falo questão de consumo, roupa é mais barato, com certeza, né? Eu acho lá bem mais barato. Questão de roupa, questão de os passeios, né? Mesmo que você vá viajar para um outro estado, é muito mais barato. Sim. Os voos internacionais também são surreais, né? Então, mesmo que a gente ganhe pouco, isso te permite ter essa qualidade de vida para quem gosta de sair, conhecer, ou morar num lugar bonito mesmo, porque assim, Lisboa tem muita coisa linda para se ver. Portugal inteiro, né? Por exemplo, você vai no mercado, você consegue fazer uma compra grande Sim, também, uma não compra... gastar muito. Isso. Né? A única coisa que tá caro mesmo, acho que para todo lado é carne, né? Mas de resto é tudo muito barato. Muito barato, né? Que nem você pegar um ônibus para ir de Lisboa para Porto, você paga 6 euros numa passagem. 3 horas de viagem de ônibus e você paga 6 euros numa passagem. Você consegue viver, né? Você consegue ter um trabalho ali, tem uma coisa, mas também consegue ter um lazer. É um pouco diferente da questão, por exemplo, dos Estados Unidos, que as pessoas dizem que conseguem guardar dinheiro e mandar ainda, né? Isso. Mas, pelo menos lá, você tem no final do mês... Assim, às vezes tem que ver qual comida você vai comer, isso é uma coisa meio chata, né? E outra coisa, é a questão de segurança. Como é que é lá? Olha, Portugal já foi um dos países mais seguros do mundo. Não é só da Europa, é do mundo. Então, assim, eu falar que assim, eu senti medo lá, me senti insegura. Não. Hoje, com a pandemia, aumentou sim a criminalidade, né? Eu não sei se também... Muita gente fala que, não, Portugal tem muita criminalidade, é que eles não divulgam. Realmente, Portugal não dá ibope pra bandido, igual nós damos no Brasil. Falou tudo. Portugal não dá ibope, não dá. Não é igual a gente aqui que fica lá mastigando o morto e o bandido na televisão. Lá não tem isso. Né? Acontece alguma coisa ou outra? Acontece, né? Lá. Mas não é aquela coisa que eu passei, que o meu amigo... Aqui no Brasil, não. Cada um de nós temos histórias de roubo, de sequestro, de invadir a nossa casa. Lá não tem esse índice, né? E essa coisa que você falou de não dar ibope, isso é muito bom. Até parece que aqui é um incentivo, né? Assim, tem uma videoaula na TV, né? Como você pode, né? Parece que é uma coisa gratuita ali, meio-dia pra você aprender como que você pode, sei lá, assaltar alguém ou alguma coisa. Então, nossa, muito interessante essa questão. Portugal eu falo que é pra quem quer ter qualidade de vida, que eu falo assim, nessa questão de lazer, tranquilidade. Sim. Então, muita gente vai pra lá pra isso. Para ter uma qualidade de vida, lazer, vai para criar família, a educação lá para criança é muito boa. Muitos jovens, eles não falam só... O inglês é básico. Muito assim, até idosos, muitos falam inglês, né? Então, tipo assim, inglês é necessário. Então, eles, além de falar o inglês, muitos jovens já também falam uma outra língua, um francês, um alemão. Eles sempre investem
em procurar uma outra língua, né? Então, muita gente vai para lá por causa disso, pela educação, pela segurança. Por mais que não vai ter a vida que tinha aqui, conheço muita gente que tinha uma vida aqui maravilhosa, mas essa segurança que é aqui rouba a nossa paz. Sim. Então, às vezes a gente vai diminuir a qualidade da nossa vida, assim, de luxos, né, nossos daqui, para ir para lá por causa disso, para você ter uma segurança, uma tranquilidade, uma educação melhor, tem oportunidades boas de lazer também, né? Então, vai muito aposentado. O índice de brasileiros aposentados lá é muito grande. Legal. Só pra curtir, viver a vida, pegar um motorhome e sair por aí. Claro que hoje para ele está duro por causa que é. a alta, né, de transformar a aposentadoria do Brasil lá hoje tá ruim, mas antes quem tinha uma aposentadoria boa vivia muito bem mesmo. Legal. Tem muitos jovens que vão para estudar também, porque assim, por causa dessa questão do Brasil ter um acordo com Portugal, então tem vários incentivos para fazer mestrado, doutorado lá, né? Então é um caminho maravilhoso também para jovens que quer se especializar lá, para questão de educação lá também vale muito a pena. A gente tá falando mais da nossa realidade, assim, né? Jovens ou até casais, solteiros. E, por exemplo, uma família, a pessoa tá aqui, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, 2 filhos. Como é que essa família poderia sair daqui e ir lá, e o filho, ele teria esse suporte educacional, ele pode, a gente já sabe que tem o processo do PB4, né, para a saúde, para a questão de educação, como que seria para essa criança? Lá, a criança tem que estudar. Independente se você é residente ou não, a criança tem que estudar. Tá ilegal ou não, a criança vai ter que estudar. É bem parecido então, com aqui, né? Aqui, é um processo, assim, que tem vários documentos. Levem o cartão de vacinação da criança já completo. Isso é algo essencial para matricular a criança na escola, né? Então, desde o Brasil, já leva esse cartão de vacinação completo para poder fazer a matrícula da criança na escola. E uma coisa que sempre tem que, antes de ir, você tem que ver quando que você vai, porque lá o ano letivo começa em setembro, né? É diferente do Brasil, né? Que é de janeiro a dezembro. Lá não, começa em setembro e acaba no outro ano, né? Em junho, porque o período de férias lá é julho e agosto das crianças, no verão. Então, no verão as crianças ficam de férias. Então, os pais, é bom sempre ver esse tempo para a criança não perder, porque senão ela vai ter que esperar até começar um ano letivo. Se ela não estiver ali dentro dos parâmetros ou no início do ano letivo, para ela não perder muito, né? Sim. Mas chegando lá, os pais conseguem sim matricular a criança na escola e tem vários incentivos também de aulas extras que as crianças fazem. Tem outros também, esqueci o nome, porque eu não sou mãe ainda, gente. Mas lá tem assim, a mãe e o pai trabalham cedo, então tem porque o horário de aula geralmente começa às 9 horas da manhã. Né? Então imagina que você tem que estar ao trabalho às 8 e a sua criança entra às 9. Então existe um lugar onde você deixa a criança lá a partir acho que das 6 e pouco da manhã. E eles levam as crianças para as escolas. Nossa, né? Então isso facilita muito para os pais, por mais que ela não tenha um horário, porque a criança entra às 9 e sai às 3. Que é tipo uma casa, não é uma casa de apoio, tem um nome correto que eu não me recordo. Depois mas a gente coloca criança, assim, né? mas a criança fica nesse lugar de apoio, né, até da hora deles levarem para a escola. E isso ajuda muito os pais. E depois buscam também. Eles buscam no fim, né? Busca se o pai não pode buscar no horário. Né? Então, assim, tem vários caminhos que ajudam os pais lá. Vamos montar uma caravana, pessoal? Coloca aqui nos comentários quem quer ir. A gente já monta a caravana. Já vou preparar, acho que eu vou ser a corretora. Galera imigrando pra caramba. Não, mas é muito legal saber dessas coisas. E, por exemplo, mais uma experiência cultural, assim, sobre alimentação. Tem muita comida diferente, muita, assim, a comida é ruim, a comida é boa, depende, é muito diferente daqui. A gente sabe que é Europa, né? Por mais que fale português, mas é Europa, é outra realidade, né? Mas como é que é essa questão? É diferente porque não é igual a gente aqui que tem o arroz e feijão em tudo, né? Lá não, tem a batata em tudo. Batata e pão. Então, sempre tem muito peixe, né? Sardinha grelhada, bacalhau e vários outros peixes. E tem mais carnes diferentes lá, né? Tem o borrego,
que é o filhote do cordeiro. Isso é. Então ele faz parte, principalmente do meu trabalho, que eu como lá, então eu acabo comendo muito mais coisas diferentes. Sim. O peru também é muito comum, Nossa. né? Então a gente compra o peru no mercado, Aqui é filé mais de Natal. peru, né? É Natal? Não, assim, É peru é Natal, né? no Brasil é mais Natal. Lá não, é uma carne comum que a gente come sempre. Coelho também. Tenho até medo de falar, gente, porque quase cancelaram quase cancelaram o vários animais, né? Sim. Então, né? Então, Umas mas coisas, assim, gente, mas é cada um, né? Realidade. não, no meu trabalho. Aqui é realidade, aqui é então. Não, mas é realidade, porque assim, no meu trabalho, eles servem a carne de coelho, porque é comum, né? Então, assim, a gente acaba comendo arroz de polvo, que é muito comum também, que ela é... Eu comi no Chile arroz de polvo. Isso, mas lá é... Não é polvo, gente, qual o nome? Ai... Lula. Não, é outro nome, Não é arroz de polvo. Coloca o nome na lista. Tá, depois eu vou botar aqui o nome. Arroz de alguma coisa. E aí a gente come muita coisa diferente nesse quesito, né? Então a alimentação deles é diferente da nossa, sim. Né? Eu acho bom. Assim, eu não tenho dificuldade, assim, paladar. Tem brasileiro que tem dificuldade. Sim. Eu não tenho dificuldade com isso, de provar coisas novas, de comer coisa nova. Então, isso pra mim não é, nossa, eu prefiro a comida do Brasil. Tem comidas espetaculares portuguesas, né? O duro no começo é a gente saber os nomes. Porque é diferente. Eu tenho dificuldade até hoje de comprar carne, né? Vermelha. Carne vermelha, porque os nomes são diferentes, né? Mas tem muito, assim, essa questão cultural de carnes diferentes, né? Que eles servem em vários restaurantes e nos trabalhos também. Sopa é muito comum. Qualquer lugar que você vai comer, Adoro, veio uma sopa. Mas não é a nossa sopa, né? Tá. É tipo um caldo, bem mais ralo, né? Entendi. E aí vem essa sopa antes de qualquer alimento. Uma vez eu pedi um hambúrguer e veio sopa antes. Nada... Aí eu fiz, vou experimentar, tô aqui, né? Tamo aqui, né? Tamo aqui, vamos experimentar. Pronto, pra comer um hambúrguer, nada assim, saudável. Veio uma Parece uma sopa ofensa, antes. né? Então tá bom. Não, mas eles incentivam até dar sopa pra bebês, porque é algo muito nutritivo, né? Então, a primeira coisa que eles já querem que dá pra beber com 6 meses é a sopa, porque é algo nutritivo. Então, eles legal. fazem questão que você coma a sopa, né? Ah, legal. Outra pergunta que fizeram aqui, que achei bem interessante, porque eu e o Léo também passamos por situações complicadas quando a gente viajou, e você passou por algum perrengue, alguma coisa engraçada, alguma história engraçada, alguma confusão que você fez ou não? Na época, talvez com o idioma, ou algum perrengue chique ou não, um perrengue bravo assim mesmo. Gente do Na céu, realidade. eu devo ter passado um monte, mas É, agora não lembra, deu né? um branco nervoso. Não, mas assim, com o idioma sim, porque tem muitas palavras lá que são diferentes Falsos das cognatos nossas. que a gente chama. Isso, nossa Deus. Eu já comecei, quando eu cheguei lá, no primeiro dia, eu estava no barco, né? Porque é muito comum de atravessar Lisboa pra Almada de barco, né? É um ônibus, gente, né? Aí lá não se fala ônibus, é autocarro, né? É um ônibus. Ônibus é autocarro que se chama, tá. né? Sim. O metrô é metro, né? Sim. Aí o barco a gente chama de barca. Então a gente pegando a barca pra atravessar. No meu primeiro dia, cheguei lá, né, em Lisboa. E tava com meus primos, né? Meus priminhos. Aí eu peguei e falei pro meu priminho, né? Ele tava todo bravo, né? Pra que esse bico, Cauã? Aí, na hora, meus primos começaram a rir, né? Aí eu, tá bom, não entendi. Ai, meu Deus, Aí, e o barco lotado, né? Porque quando eu cheguei, você pra que esse normal, né? Tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, né, com eles, Amanda, nunca mais fala bico. Por quê? Porque bico lá é boquete. Meu Deus! Pra que esse bicar? Gente, não, eu conheço uma história ainda pior que a minha. Ô, gente, como que você vai A gente saber? tem- Nossa, gente, anota no topo da lista que eu tô falando. Não fala bico, não fala, é Caramba. vergonha na certa. Caramba, e você no meio do bar. E a gente tem que comer, tá fazendo biquinho. Gente, Faz biquinho pra fora. Ai, Jesus Cristo, olha, ele vai ali atrás. Ai, então, gente,
não passou por muito, só. Só de cara. Só de cara, né? Sem Bem-vindo a contar Portugal. os que a gente não sabe, Sim. né? Assim, de começo. Não, é porque assim, lá em Londres é assim. Eu tenho o costume de fazer a numeração assim, né? Ah, você quer quantas coisas? Uma. Igual minha irmã fala, ela, não, eu viro a mão assim pra apontar 1, 2, 3. E eu faço assim. E isso aqui é tipo isso aqui, né? Você vai mostrar lá. E eu andei Londres inteira assim, né? Ah, você vai nessa aqui duas passagens. Era eu e o Léo, então 2 passagens, 2 pães, 2 não sei o quê. E o dia inteiro assim. Aí eu acho que passou um mês, tinha passado um mês. E eu Ainda cheguei... mais de máscara. E aí eu cheguei no nosso host. E aí eu conversando com ele, falei assim, não, aí eu e o Léo, a gente acho que foi umas 2 vezes. Eu falei, não. Aí ele falou assim, não faz isso. Aí eu, por quê? E aí ele falou, né, que é tipo assim, isso aqui. Aí eu fui lembrando, falei, meu Deus, eu mandei Londres inteira pra que PQP. Cara, são coisinhas que a gente, é muito interessante são culturais, pesquisar. É igual o primeiro dia que eu fui pro ginásio, lá em academia, né? Eu amava porque só tinha as idosas, né? Então, como tem muito jovem em Portugal, os jovens que estavam na academia comigo era abaixo de 70. Os jovens. Os jovens. Aí tá. Aí o professor dando aula, né? Numa aula junto com era uma aula funcional, acho que era de... Ai, gente, o que era? Não, nem lembro não. Sei que era uma aula funcional e a gente era numa sala bem grande. Aí na hora que ele pegou, né? Ele falou assim, ó, levanta o cu lá em cima. Como assim? Gente do céu. Aí eu já fiquei assim, não. Aí ele vem já, o rabo tem que estar inclinado. Aí eu já fiquei assim, que aula que eu me matriculei? Que merda é? Aí eu falei, que merda é essa, gente? Aí o que é? Lá não se fala bunda, né? É cu ou rabo. Gente. Né? No começo eu tinha uma dificuldade muito grande. Nossa, né? parece bem pejorativo, né? A pessoa Muito, falando né? com você. Ai, o cu. Ai, não, meu cu tá doendo. Aí você... Gente do céu. Ai, gente, E vai igual- anotando, por favor, não quer. Quem assistir esse vídeo não pode passar por esses perrengues. Vacina lá, né? Acho que é o que mais todo mundo conhece, né? Que é o p no cu. Meu Deus. Eu não sabia Leva uma dessa. p no cu, falar pras crianças. Eu falei, gente. Meu Deus do No céu. começo, até a Gente, nossa... não. Que país é esse? Até a nossa mente bloquear, né? E no começo eu tinha dificuldade, porque assim, Não, com certeza. Né? eu trabalho com idosos, né? Então, assim, eu falei, gente, eu tenho que falar, senão eles... Aí eu não queria falar, né? Eu falava bunda. A bunda, vamos arrumar. Aí eles não entendem. Não adianta eu querer falar Ai, que situação. o português do Brasil. E você que eles- trabalhava com idosos lá, né? Você Ainda trabalho como auxiliar de ação Sim. médica, né? Que é um trabalho que muito Ai, brasileiro gente. começa a entrar, né? Eu sei, vou te falar essas coisas. Mas a gente tem que aprender a falar, Sim. porque não adianta eu querer falar. Assim, os mais jovens já entendem o brasileiro, né? Porque eles não falam que a gente fala português, eles falam que a gente fala brasileiro. Porque em qualquer lugar você fala, falas brasileiro? Eu não falo português falo do português. Brasil. É. E eu tive que aprender a falar casa de banho, que é banheiro. Então, até quando eu comecei a falar muito isso, chegando aqui no Brasil, que eu ficava falando casa de banho lá na minha casa, aí meus pais riam de mim. Sim. Aí casa de banho, aí na casa de banho tem a sanita, que é o nosso vaso sanitário, né? Autoclisma, que é a nossa descarga, né? O botãozinho da descarga, é autoclisma. Celular é telemóvel, né? Então, às vezes Nossa, vão parece te uma coisa pedir. antiga, Eles não né? falam. Você vai puxar um fio. Vai abrir aquele tijolo. Então, são muitas palavras do dia a dia, né? Que a gente tem que, por mais que a gente fala português, ainda tem essa dificuldade. E eu acho muito válido quando você vai para um lugar, você viver o máximo da cultura, entendeu? Não querer, não, eu sou brasileiro e a minha vida é assim. Não, cara, você foi para um lugar, vive a experiência, se transforma, né? Sim, porque tem muita gente que vai e não abre a mente. Quer viver o Brasil lá. Eu tenho muita discussão com muita gente lá por causa disso. Não, porque aqui... Volta pro Brasil. Porque assim, você tá num país, você tem que adentrar. Você não precisa ficar ali forçando falar o sotaque. Claro. Embora muitos... Assim, é uma realidade a xenofobia. Não vou negar, porque senão eu vou falar que não, que é um sonho. Xenofobia é real, né? Não adianta.
eu falar que não existe, mas existe sim. Não é por parte de jovens, porque na grande maioria eles gostam muito da cultura brasileira e tem muito contato conosco, né? Então, não é muito por parte de jovens, mas pelos antigos, pelo que já aconteceu, né? Então, uma coisa que eu sempre peço, gente, pelo amor de Deus, não suje a nossa imagem lá fora, porque isso dificulta muito. Tenta ser o mais honesto possível, não fica mentindo. Cara, se você vai entrar no trabalho e quer sair, sai da melhor forma possível, porque às vezes tem muita gente que trabalha bem, que perde a oportunidade, porque muito brasileiro foi e queimou o filme lá fora, né? Então, é uma coisa, um alerta que eu falo, cara, dá o seu melhor, não queima a gente não. Não se queime e nem queima nós, brasileiros. E o brasileiro tem um dos melhores passaportes do mundo, né? A gente pode entrar mais da metade dos países do planeta Terra. Sim. E isso é uma questão que dá pra se dizer que é um trabalho de cada um, né? Sim. De manter lá uma boa, né? Além das autoridades, nós também mantermos boas maneiras lá fora. E, gente, se você sai do Brasil pra fazer coisa lá fora, pra fazer coisa errada, fica aqui. Nossa, é tão legal você sair, você viver essas experiências. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, a gente não tá aqui pra dizer que, né, a gente sabe disso. Muita gente, inclusive a Amanda saiu e largou tudo e foi, né? Não foi chiquérrima, não foi com muita grana, não foi, né? Pra ostentar. Exatamente. Não. Então a gente sabe que é possível, a gente sabe disso, mas eu sei que pra muitas pessoas não é. Mas se você vai, se você tem a oportunidade de ir, a gente tá vendo que Portugal é um lugar que tem mais portas abertas. Cara, vai pra construir uma vida, pra mudar a sua mente, entendeu? Porque, né, se é pra você sair e ficar a mesma coisa, fica aí, trabalha, tem seu trabalho, final de semana, curte a vida e pronto, acabou. Eu acho que é bem interessante você ir viver a experiência. Sim. A vida é tão curta, né? E se abrir pra trabalhos, porque assim, que nem no trabalho que eu trabalho hoje, era o último trabalho que eu queria trabalhar em Portugal, mas com a pandemia eu fiquei desempregada, né? Mas com 2 semanas eu já estava trabalhando novamente, né? Graças a Deus, porque a gente tem que se abrir a novas experiências, porque você abre a mente, né? E abre portas. Eu descobri que esse meu trabalho, depois que eu tive uma residência legal e tudo certinho, eu já tenho a residência, né, agora, mas assim, depois de um tempo, se eu pegar uma cidadania e for para um outro país, ganha muito mais. Olha, então, assim, há experiências que a gente ganha lá em Portugal, que você pode levar para outros países e ganhar muito mais, tipo, triplo, quádruplo. Esse trabalho mesmo, eu vou ganhar o quádruplo numa Inglaterra, né? Se você for para Itália, né, até na Espanha já ganha melhor também. Então, Portugal é a porta de entrada para outros países também, né? Você já pode sair de Portugal para outro país empregado por uma empresa, né? Então, eu descobri isso só estando lá, né? Eu não tinha tanta informação aqui no Brasil quando eu estava pesquisando sobre isso, né? Então, estando lá, abrindo a mente, entrando em novas áreas de trabalho, conhecendo novas pessoas, principalmente de lá, portugueses, né? A gente vai descobrindo outros caminhos que eles mesmos incentivam. Eu recebo incentivo de portugueses para ir para certos países, porque lá o trabalho paga mais, lá eu vou poder crescer, né? Porque assim, se você já tem um plano quando vai para Portugal, ok, você tem que ser muito fiel ao seu plano, né? Porque pelo fato da gente não ganhar muito, você acaba gastando muito, às vezes, com passeios, porque querendo ou não, quando a gente vai para um país novo, os nossos olhos brilham por poder viajar, passear, é muita coisa nova. Consumismo, então, nem se fala, porque é muita coisa que a gente quer comprar, viver. Mas assim, faz um plano para você ser fiel ao seu plano e não ficar frustrado. Porque tem muita gente que vai e fica frustrada. Porque não foi como falaram. Peraí, você foi fiel ao seu plano? Porque se você for fiel ao seu plano, você vai chegar longe. Você abriu a sua mente, né? As novas oportunidades. Para mulher, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil pela essa questão de ganhar menos, né? Isso a gente está acostumado. Mas homens que vão para lá, que trabalham em obras, projetos, é bom, né? Tem várias áreas para homem que ganha bem. Então, quem vai com família, nesse quesito é bom, né? Ótimo. Porque 2 ajudam a agregar mais dinheiro, né? Sozinho que pesa mais, não. Ainda mais se quiser morar sozinho.
Mas tem essa opção de alugar quartos também. Tem muita gente que vai e aluga um quarto, né? Antes de poder alugar uma casa, comprar os móveis, né? Vai devagar, vai pequeno, vai tentando e aí depois você vai construindo sua escadinha e você... Abrir empresa lá é muito fácil. Olha aí. Você já pode chegar e abrir, lá a gente fala como recibo verde. Que o recibo verde também serve, se você já chegar e abrir como recibo verde, você já consegue entrar com o seu pedido de residência também, né? A intenção de... a manifestação de interesse de ficar, né? A gente chama de manifestação de interesse de morar em Portugal. Então, até tem essas duas opções, ou contrato de trabalho ou recibo verde. Então, você... Como turista. Como turista você consegue... O Léo tá empolgado ali. Como turista sim. você consegue, chega lá, tira o NIF, e aí na segurança social você vai e tira o recibo verde. Você precisa de uma pessoa também, é como se fosse o seu tutor, né, que vai lá abrir com você também o recibo verde, até você poder passar pro seu nome. O NIF também. Até eu conseguir dar entrada na minha manifestação de interesse, ainda estava tudo no nome do meu tutor, né? A primeira pessoa que foi lá, ele era meu responsável legal. Depois eu fui lá e troquei isso. Quando eu consegui um atestado de morada, o primeiro atestado de morada que eu consegui através do meu contrato de trabalho, eu fui lá e tirei a responsabilidade do meu tutor, porque isso é muito importante, né? Pra não sujar ele, porque uma coisa mais importante ainda é a gente sempre fazer o IRS lá, né? O nosso imposto de renda, porque você precisa pra residência. Entendi. Quando você vai tirar a residência, você tem que levar pra lá também. E tem que levar a nossa antecedente criminal daqui também. Outra coisa que eu lembrei que precisa. Legal. Olha, eu acho que a gente já tem bastante informação, foi muito construtivo, então, pessoal aí que tem vontade de sair já sabe, já conseguimos falar até um pouquinho sobre os Estados Unidos, então já agregamos até um pouco mais. Quem tiver alguma dúvida, eu acho que eu até vou pedir para colocar no comentário, depois eu mando uma mensagem para Amanda e aí a gente no Instagram a gente responde alguma coisa assim. Já segue a gente, eu vou colocar também aqui em algum lugar aqui no Instagram da Amanda para vocês acompanharem ela lá, ela posta bastante coisa legal do dia a dia dela também. Já me segue porque também terão outras entrevistas bem legais com outras mulheres também, outras pessoas, outros empresários, enfim. Muito obrigada, Amanda. Acho que obrigada pelas informações riquíssimas, porque tem muita coisa que você falou aqui que nem na internet eu achava, então eu acho que vai ser muito positivo. Obrigada por topar esse nosso podcast. Obrigada pela plantinha, gente, que aqui, enfeitou super legal. A empresa da minha irmã também. A empresa da sua irmã? Eu vou botar aqui também, gente, ó. A empresa da irmã o microfone ficou na frente agora que eu vi. Mas, cadê, ó? Será que a gente pode colocar? Deu pra ver? Ó, que lindo. Eu vou colocar aqui depois, vocês seguem. Olha que lindeza isso aqui, gente. Nossa senhora, pra enfeitar a casa. E aí já comprei muitas plantinhas. Muito obrigada, Amanda. Foi um prazer e espero que abra a mente de muita gente para que também possa viver novas experiências. Eu sou a pessoa que mais apoia, quer ir para fora, nem que seja um curto período. Sim. Vá, gente, vale a pena, isso agrega muito para nós, nossa família e para o nosso futuro. Sim. Vale muito a pena. Com certeza. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Que legal. Chega. Então bora. Bora, faz as malas. Vambora. Vamos